E agora vamos iniciar o módulo 1, que é o Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado. Esse módulo ele cai de 5 a 10%, ou seja, é a menor porcentagem da prova, é o módulo que menos cai na prova. Até porque esse é um módulo para quem já tem uma bagagem de outras certificações, como a CPA 20, é um módulo que pouco agrega, que pouco vem coisas novas. É mais focado nos órgãos reguladores, ele é uma junção ali do módulo 2 com o módulo 1 da CPA 20, vai falar de lavagem de dinheiro. Enfim, é um módulo bem tranquilo, principalmente para você que já tem essa bagagem. É um módulo mais de decorar, entender algumas funções, mas é um módulo tranquilo, referente a fazendo um comparativo com os outros módulos, ok? Então vamos lá. Começando pelo Sistema Financeiro Nacional. O que é o tal do Sistema Financeiro Nacional? Então é o seguinte, tem sempre um agente superavitário e um agente deficitário. Esse nome feio quer dizer o seguinte, ó. O superavitário é aquele cara que poupa dinheiro. Então ele ganha 5 mil reais e consegue gastar 3 mil reais só durante o mês. E ele consegue juntar 2 mil reais. Olha que legal. Então ele junta 2 mil reais e o que ele vai fazer? Ele vai emprestar para alguém esse dinheiro. Então, vamos imaginar que não tem sistema financeiro nacional, não tem ninguém que faça intermediação. Ele vai emprestar para quem esse dinheiro? Vai emprestar para o cunhado? Qual que é a chance de ele receber isso de volta? É pouca, né? Ele vai cobrar juros do cunhado? Como que ele vai fazer isso? Então, o Sistema Financeiro Nacional ele veio para olhar por esse cara, mas também veio para olhar para outras pessoas, que são aquelas que gastam mais do que ganham. Por exemplo, eu ganho 5 mil e estou gastando 10 mil reais, ou seja, para eu cumprir o meu mês, para eu poder pagar o meu mês, eu vou precisar de 5 mil reais de empréstimo. E para quem que eu vou pedir? Eu vou pedir para o meu cunhado? Ele não vai emprestar esse dinheiro. Então, o Sistema Financeiro Nacional ele veio para juntar essas duas peças. Do agente superavitário, aquele que tem dinheiro, para o agente deficitário, aquele que não sobra dinheiro. Então, para que sobra dinheiro, para o que não sobra dinheiro. Assim, a gente tem a composição, o que é o Sistema Financeiro Nacional. Ele é um órgão? Não, não é um órgão, ele é o sistema que rege, é o sistema que vai fazer toda essa intermediação, ok? Então, para que serve o Sistema Financeiro Nacional? Para fazer intermediação financeira. Grava isso, hein? Para fazer intermediação financeira. Ok? E também, qual é a outra função do Sistema Financeiro Nacional? É a prestação de serviços de gerenciamento de recursos. Então, o que a gente vai ter dentro do Sistema Financeiro Nacional? Os serviços de custódias, serviços de guarda de ativos, de comprovação de ativos. Por exemplo, você vai investir em algum ativo, investir num CDB, por exemplo, você quer ver isso em algum lugar. Então, por exemplo, tem a CETIP que você consegue enxergar que existe esse CDB. Então, o Sistema Financeiro Nacional ele vai utilizar também serviços de custódia, disponibilização de meios de pagamento para facilitar nessa intermediação do superavitário para o deficitário, disponibilização de seguros, enfim, uma série de gerenciamento de recursos para poder fazer andar o Sistema Financeiro Nacional, ok? Indo para a segunda parte, a gente já começa a desenhar o Sistema Financeiro Nacional. Então, não é um órgão. Quem que é o órgão máximo do Sistema Financeiro? É Conselho Monetário Nacional, tá? Então o Conselho Monetário Nacional é o que manda, Numa empresa, quem que manda numa empresa? É sempre o conselho, né? O conselho é o cara que vai mandar, são as pessoas, né, dentro do conselho, são os que mandam dentro do conselho. E além de ser o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, ele é composto hoje por 3 membros. Preciso saber isso? Precisa. Quais são esses 3 membros? Ministro da Economia, que é o nosso Paulo Guedes, querido por uns, não querido por outros, mas é o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Opa, eu estou querendo o Roberto Campos Neto. Não precisa saber quem é na prova, hein? Vou perguntar quem é Paulo Guedes, quem é Roberto Campos Neto. Não, ele vai perguntar qual que é o cargo, né? Então, é o ministro da Economia, que inclusive ele preside o conselho, o presidente do Banco Central, e o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Olha só que grande, hein? Mas é isso. Então são os 3: ministro da Economia, presidente do Banco Central e secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. E quais são as funções do Conselho? É mandar. Tudo que tiver mandar, estabelecer, disciplinar, regular, determinar, é tudo o Conselho Monetário Nacional. Ele manda e desmanda. Ele não põe a mão na massa em nada, ele só
está lá só mandando. Então, ó, ele vai estabelecer diretrizes gerais da política monetária e cambial. Isso é importante, ele estabelece diretrizes. Política monetária. Sempre que você ouvir o termo monetário aqui, nós estamos falando de colocar ou tirar dinheiro da economia, hein? Então, falando, ó, como que o Banco Central vai colocar mais dinheiro na economia? Então, o Conselho Monetário Nacional vai deliberar sobre isso. E cambial, claro, por exemplo, o dólar, né? O dólar versus real, se o dólar está subindo muito, quais são as diretrizes para o dólar? Determinar a meta de inflação. Então, ó, isso aqui é importante também. Determinar a meta de inflação. Ok? Ele não vai tentar cumprir a meta de inflação, ele vai determinar e falar: Banco Central, a meta de inflação é 4,25%, 2020 a meta é 4%, enfim, ele vai determinar qual que é essa meta. Disciplinar o crédito em todas as modalidades, então ele disciplina, regula o valor interno e externo da moeda, ele zela pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Então, ó, o que é liquidez? O que é solvência? É a capacidade do banco se pagar, ou então pagar os empréstimos, né? Imagina um banco começa a emprestar muito e não tem ativo para cobrir isso. Então ele vai zelar pela solvência caso esse banco quebre, né? Se ele tem ativos para pagar isso. Regulamentar as operações de redesconto. A gente vai falar mais para frente o que é redesconto, é uma operação do mercado de política monetária. Autorizar as emissões de papel moeda. Então, ele autoriza. Ele vai falar: Banco Central pode emitir papel moeda. Aí o Banco Central vai lá e emite. Mas quem que vai autorizar é o Conselho Monetário Nacional. E é o responsável por fixar medidas de prevenção ou correção de desequilíbrios econômicos. Ok? Então aqui o principal órgão que manda no Sistema Financeiro Nacional é o Conselho Monetário Nacional, CMN. Seguindo aqui, a gente cai no Banco Central. Então, abaixo do Conselho Monetário Nacional tem o Banco Central. Então, o Banco Central é quem vai fazer cumprir as determinações do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional manda, o Banco Central obedece. Então, o Banco Central é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia. Ok? Ele é o principal órgão executivo do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, ele executa, é um órgão executor. Põe a mão na massa, faz acontecer. Então, quais são as funções aqui do Banco Central? Formular as políticas monetárias e cambiais de acordo com as diretrizes do governo federal. Então, ele vai formular as políticas monetárias, vai regular e administrar o Sistema Financeiro Nacional e emitir o papel moeda. Olha aí, ó. Então, ele vai emitir. O Conselho Monetário Nacional ele autoriza, o Banco Central emite. Administrar o SPB, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiros, que a gente vai ver daqui a pouco. O que é isso? Que foi o responsável pela TED, por exemplo. Enfim, é um sistema importante. Vai controlar o fluxo de capitais estrangeiros, saber se está entrando muito dinheiro, saindo. Então, ele tem as reservas internacionais para poder administrar isso. Receber o recolhimento dos compulsórios. Então, todo banco ele tem que depositar uma partezinha de qualquer investimento, de um CDB, de um depósito em conta, tem que pegar essa parte e depositar no Banco Central. Se chama de depósito compulsório. É um instrumento de política monetária. Vamos ver mais detalhes lá na frente, hein? Autorizar e fiscalizar o funcionamento das instituições financeiras e, se for o caso, puni-las. E exercer o controle de crédito. Ok? Ele é que vai olhar muito para o crédito. Se tem muito crédito no mercado, se tem pouco, como aumentar ou diminuir a demanda pelo crédito. Como que ele é composto? Preciso saber como ele é composto? Precisa. Ele é uma diretoria colegiada composta de 8 membros. Um presidente mais 7 diretores, hein? 7 diretores. Então tem um presidente lá, que é o Roberto Campos Neto, mais 7 diretores que são todos nomeados pelo presidente da República, porém o Senado tem que aprovar isso, ok? Então o Banco Central fica ali um pouco abaixo do Conselho Monetário. E do lado do Banco Central, ele não está nem acima nem abaixo, tá? Então vamos fazer escadinha aqui, ó. Nós temos o CMN, temos o Bacen e vamos ter a CVM. Então a CVM seria um primo do Banco Central, só que vai olhar para outros mercados. Então, enquanto o Banco Central vai ficar olhando para os bancos, a CVM ela vai ficar olhando, por exemplo, para as corretoras, né? A CVM vai olhar para a bolsa, para a B3, vai olhar para a bolsa. Enfim, então a CVM vai fazer a mesma coisa praticamente que o Banco Central, só que em outro mercado. Porque ele é uma autarquia federal também vinculada ao governo através do Ministério da Economia, então da mesma forma que o Banco Central. Ele é administrado hoje por um presidente e 4 diretores, tá? Então são menos diretores do que o Banco Central. É um órgão normativo voltado para o desenvolvimento do mercado de títulos e valores mobiliários,
que é o mercado de título e valores mobiliários? Então, o valor mobiliário é aquele que tem um valor que varia, né? Mobiliário, ele se move, diferente do imóvel, né? Uma casa é um imóvel. Valores que são móveis são valores mobiliários, valores que você negocia. Okay? Então, ele vai olhar para esse mercado de títulos e valores mobiliários. O mais comum são ações, né? Ações são os valores mobiliários mais conhecidos. Mas também pode ser debêntures, bônus de subscrição, opções de compra e venda. Se embananou com todos esses nomes aí, bônus, opções, a gente vai ver tudo com detalhe e vai fazer conta sobre isso, hein, pessoal? Então, fica tranquilo, tá bom? Vamos lá. Objetivos da CVM. Quais são os objetivos da CVM? 1. Vai estimular investimentos no mercado acionário e assegurar o funcionamento da bolsa de valor, das bolsas de valores. No caso, eu falei bolsa de valor porque a gente só tem uma, né? A gente só tem a B3. Fiscalizar a emissão, o registro, a distribuição e negociação dos títulos emitidos pelas SAs de capital aberto, em capital aberto. E vai fortalecer o mercado de ações e regular o valor interno da moeda a fim de evitar desequilíbrios econômicos, ok? Então, ó, as funções aí da CVM, diferente um pouco do Banco Central, vai olhar para um outro mercado. Então é isso, terminamos ali Bacen, CVM, Conselho Monetário Nacional e fica agora para o próximo vídeo. Até mais!